Uniclac. Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e hoje nós vamos falar sobre Linux, mas Linux focado para a Polícia Federal, tudo bem? Bom, primeira coisa que você precisa saber. O Linux, gente, ele é um sistema operacional livre, tá? O que seria um sistema operacional livre? Você pode utilizar, você pode estudar, você pode compartilhar e você pode até melhorar ele. O CESP costuma colocar palavras-chave para você responder. Por exemplo, ele vai falar que o Windows é muito superior ao Linux. Ou, por exemplo, comparar o Linux a um pacote Office. Então, se ele menosprezar, daí de cara você já consegue resolver essa questão. Se ele menosprezar o Linux, já está errado. Gente, o Linux ele é igual ou até melhor que o sistema operacional Windows, tudo bem? E aí a coisa importante, tá? Ele vai te perguntar partes técnicas, tá? Ele pergunta o seguinte: o Linux ele é um sistema operacional. E o que é um sistema operacional? Você tem que lembrar que o sistema operacional ele faz duas coisas. Ele faz o IHC, tá? Assim como o Windows. O que é o IHC? Interação homem-computador. E ele faz a parte de gerenciamento. Se existe algo no seu computador, é porque o sistema operacional está gerenciando. Seja da parte física e seja da parte software. Por exemplo, se você tem um aplicativo Calc, que é o aplicativo de edição de planilhas eletrônicas, para o Linux, você precisa do Linux estar instalado. Se você quer instalar uma impressora, também precisa do Linux estar instalado. Então perceba, o Linux ele é responsável por tudo isso, além de fazer a interação. Só que nas carreiras policiais, o CESP ele é mais técnico. Porque se for colocar nas outras bancas, gente, o Linux ele não é um sistema operacional. O Linux ele é um kernel. O que é o kernel? É núcleo. Então antes de sofrer, venha comigo que vocês vão aprender o que seria essa parte técnica que o CESP tanto cobra, tá bom? Bom, o CESP diz o seguinte, que a estrutura de um sistema operacional é dessa forma, independente se for Macintosh, independente se for Linux, independente se for Windows. Primeiro, o usuário ele entra aqui, ele faz uma solicitação. Você viu na primeira aula nossa sobre hardware que nós mandamos na máquina, não ao contrário. Então o usuário ele precisa interagir. E quando ele interage, ele utiliza algo chamado de shell. O que é o shell? A camada que faz a interação, né, com o usuário. Essa camada a gente vai ver que pode ter dois tipos, mas no primeiro momento você tem que entender que o usuário manda. E ele manda em quem? No shell. O shell é responsável por entrar em contato com o núcleo, também chamado de kernel. Pode ser uma palavra que soa, digamos assim, estranha para você. Mas eu quero que você lembre que o kernel é uma central, onde todas as operações podem passar, pode ser registrada, pode ocorrer, pode ser acionada. Enfim, se existe uma instrução, tem que passar no kernel. Tudo bem? E depois que você passa pelo kernel, você manda na máquina, para a máquina processar, para a máquina executar e, se possível, para a máquina armazenar. Então, percebam, o usuário manda, vai no shell. O shell interage com o núcleo, que é o kernel. O kernel manda na máquina, que é o hardware. Então, esse passo é para todo e qualquer sistema operacional. E o Linux, que tantas pessoas falam, tantas pessoas dizem, tá? Ele não é um sistema operacional. Ele é um kernel, tá? Ele é uma base. Quer ver um exemplo bem prático para você entender? Se você tem um aparelho celular Motorola ou se você tem um aparelho celular Galaxy, o kernel do seu sistema operacional é Linux. Mas o sistema operacional não se chama Linux, se chama Android. Então percebam, o CESP para carreiras policiais cobram a parte técnica. Se fosse outras bancas, ele falaria o seguinte: Linux é um sistema operacional. Você marcaria que sim, correto. Só que Linux, neste caso, não é um sistema operacional. Ele é um kernel, tudo bem? Então, percebam que ele é um kernel, que seria uma camada base. E nessa camada base, gente, você pode ter várias distro. Anotem essa palavrinha que cai no concurso, tá? O que seria distro? Deixa eu apagar aqui para vocês.
Distro nada mais é do que versões, gente. Toda vez que falar a palavra distro, você vai referenciar com a palavra versões, tá? Por exemplo, nós temos o Windows. Só que nós temos várias versões. Por exemplo, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10. Então, quando você fala de Linux, você tem várias distros. Quais são as distros que mais caem em concurso? Debian e Ubuntu, tá? Então percebam que a base do Debian é o Linux, que é o kernel. A base do Ubuntu é o Linux. A base do Android é o Linux. Então, vejam, o kernel é a central, é a base. Tudo bem? Então, para carreiras policiais, principalmente para a banca CESP, que é muito técnica, se falar Linux, você vai lembrar que é a base, tá? É o kernel. Tudo bem, gente? E aí, vamos responder essa questãozinha para massificar nosso conhecimento. Bom, essa questão foi da Polícia Federal para o cargo de agente. Ele fala o seguinte: por ser o Linux o kernel, corretíssimo, ou seja, o sistema operacional em si, para que ele funcione, será necessária a sua instalação em conjunto com outros aplicativos ou utilitários, especialmente em distribuições como Debian e Ubuntu. Então percebam, ele falou de forma técnica, mas dá para entender que ele fala o seguinte: não adianta ter só o Linux, porque o Linux é a base, eu preciso ter a aplicação, eu preciso ter o shell, eu preciso ter a sua distribuição. E ele deu o exemplo do Debian e ele deu o exemplo do Ubuntu. Então está corretíssimo, tá? Então o Linux aqui ele é muito mais técnico, ele não envolve só a parte que o Linux é um sistema operacional. Ele sabe que o Linux ele é a central, mas nessa central pode ter várias outras distribuições, várias outras camadas, tudo bem? Bom, continuando sobre o assunto Linux, ele pode perguntar assim como o Windows. Lá na disciplina Windows a gente viu que o sistema operacional Windows ele é parte gráfica, né? Mas ele pode trabalhar de interface textual, que é chamado também de prompt de comando, tá? O Linux, por padrão, normalmente a maioria das distros são modo textual. Por quê? É mais seguro. A pessoa que não tem domínio dos comandos não vai conseguir utilizar. Então, ele é chamado de shell textual. E você viu que na estrutura que o shell é a camada, é a aplicação que faz a interação com o usuário. Só que se cair no concurso, por exemplo, não é possível utilizar uma camada com shell gráfico, verdadeiro ou falso, se tratando de Linux? Falso, gente. Você pode utilizar, sim, interface gráfica. Você pode escolher a distribuição que for mais agradável. Por exemplo, nós temos Debian, que utiliza shell textual, nós temos Ubuntu, nós temos outras versões que podem também trabalhar com interface gráfica, tá? Então, percebam, o Linux ele não é somente texto, ele também pode trabalhar via modo gráfico, tá? Que é chamado de shell gráfico, tá? E aí mais uma questãozinha para vocês. Deixa eu apagar aqui. No que diz respeito aos sistemas operacionais Windows e Linux, julgue os próximos itens. No ambiente Linux, é possível utilizar os comandos para copiar os arquivos de um diretório para um pendrive? Bom, gente, lembre-se, no Linux eu posso ter shell textual e posso ter shell gráfico. Se eu estou utilizando shell textual, lógico que eu preciso ter comando, porque ele não tem interface gráfica. Então, se eu vou copiar um arquivo, lógico que eu tenho que colocar um comando. Então, está correta. Tudo bem? Bom, fizemos a correção agora. E aí, agora nós iremos abordar, gente... Opa! Deixa eu voltar aqui. Fizemos a correção agora da questão, né, que estava correta. É possível, sim, copiar um arquivo. Inclusive, a gente utiliza o comando cp. Pode ser utilizado tanto interface gráfica quanto shell textual. Agora a gente vai falar uma coisa muito importante, que ele cobra bastante essas questões para carreiras policiais do CESP. A questão de inicialização, tudo bem? Para que você compreenda e não fique muito pesado, primeira coisa, eu quero que vocês imaginem que vocês estejam ligando o computador de vocês. Você ligou o seu computador, vai aparecer uma tela preta, vai aparecer uma nomenclatura dizendo assim, detectando placa de vídeo, detectando placa de internet e assim por diante. Quem é essa ação? Essa ação é chamada de BIOS, tá? E o que significa BIOS?
Sistema básico de entrada e saída. Esse sistema básico de entrada e saída é responsável por verificar se todos os componentes do seu computador estão funcionando. Se não estiver funcionando, ele vai dar um erro. Ó, falha hard disk, por exemplo, significa que tem uma falha no disco rígido. Ou se tivesse uma outra falha, ele apresentaria e não inicializaria, tá, o seu sistema operacional. Então percebam, a BIOS é o primeiro sistema a ser acionado no computador, uma vez que ele faz um checklist. É como se fosse o seguinte: na sua casa, quem te acorda é o despertador. Se o despertador parar de funcionar, você vai acordar? Não. Então, se a BIOS parar de funcionar, o seu sistema operacional não inicializa. Tudo bem? Bom, o seu sistema operacional, ele inicializou, certo? E aí ele começa a carregar. Quando você trabalha com Linux, tá, você tem a opção também de instalar o Windows dentro dessa mesma máquina. Então, se no concurso público falar o seguinte: não é possível instalar 2 sistemas operacionais em uma máquina só, falso. Você pode instalar 2, 3, 4, e aí vai depender do processamento e também do armazenamento que a sua máquina possui. Outra coisa, eu estou instalando 2 sistemas operacionais. Você precisa saber que esses 2 sistemas operacionais ele não acessa de forma simultânea. Traduzindo, eu não consigo trabalhar com os 2 ao mesmo tempo. Eu preciso selecionar ou um, ou eu preciso selecionar ou outro. Para isso, você vai aprender essa ferramenta que cai no concurso público, que é o gerenciador de boot. Tá? Boot, anotem aí, significa inicialização, gente. Tá? O que é inicialização? Qual sistema operacional eu vou startar primeiro? Então, percebam, eu liguei o computador, a BIOS foi acionada, ela faz o checklist na minha máquina. Se tudo está ok, ele passa para o boot. Como eu tenho vários sistemas operacionais, no caso eu tenho 2, eu preciso de uma ferramenta. E o Linux oferece essa ferramenta que é chamada de Lilo e de Grub. Tá? O Lilo e o Grub são gerenciador, tá, de boot, de inicialização, na qual você pode configurar. Tá? Então percebam, eu liguei a máquina, vai para o gerenciador e ele fala: você quer Windows ou quer Linux? E você pode ter 2, 3, 4 versões de sistemas operacionais. Isso é independente da sua máquina, da capacidade da mesma. Então percebam, esta ferramenta permite que você selecione. E aqui eu tenho a versão do Lilo e aqui eu tenho a versão do Grub. Você pode também acionar essa ferramenta via interface gráfica, porque aqui a gente percebe que é comando, é textual. Tudo bem? Então, vocês conseguiram compreender que uma máquina pode ter vários sistemas operacionais. Se ele meio que limitar a um sistema operacional, você já pode marcar de falso de cara. E outra, se eu tenho mais de um sistema operacional, eu preciso de uma ferramenta. E esse aplicativo é chamado de gerenciador de boot, que nós temos 2 tipos que caem no concurso: Grub e Lilo. Esses 2 aplicativos permitem: eu quero inicializar o Ubuntu, eu quero inicializar o Debian, ou eu quero inicializar o Windows, por exemplo. Tá? Mas para ficar mais fácil, para resolver, né, essa dúvida que paira em sua cabeça, vamos responder a questão. A primeira questão fala o seguinte: julgue o item a seguir relativo aos sistemas operacionais Linux e Microsoft Word 2013. As rotinas de inicialização Grub e Lilo, utilizada em diversas distribuições Linux, podem ser acessadas por uma interface de linha de comando. É isso, está corretíssimo. Ligou o computador, aciona a BIOS. Depois que aciona a BIOS, vem o gerenciador de boot. E você vai utilizar linhas de comando para verificar: eu quero o Windows ou quero o Linux. Então, gabarito corretíssimo. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima questão. Dessa vez ele fala o seguinte: o Dual Boot permite que 2 sistemas operacionais sejam instalados, tudo bem até então, e utilizados simultaneamente. A partir daqui ele já deixa completamente errada a questão. Por que que deixa completamente errada a questão? Você vai escolher, né, no gerenciador de boot, ou Lilo ou Grub, o sistema operacional que você quer. Uma vez que você selecionar, ele vai startar, mas é somente um por vez. Não é de acesso simultâneo. Por quê? Eu não consigo trabalhar com 2 sistemas operacionais ao mesmo tempo em uma máquina só. Ou é um ou é outro. Então, essa resposta está equivocada, está errada. Tudo bem? E agora a gente vai continuando
a tratar sobre sistema operacional Linux, e aí você tem que fazer uma associação ao sistema Windows. Quando eu citei sobre o sistema operacional Windows, você percebeu que na sua estrutura pode ter dois tipos de usuário. O usuário administrador, aquele que tem acesso a praticamente tudo que você pensar, e nós temos o usuário também chamado de padrão. Tá? O usuário padrão é aquele limitado, né? Que você pode delimitar o que ele pode e o que ele não pode fazer. Quando você trabalha com Linux, é a mesma coisa, só que a nomenclatura é diferente. Quando ele fala sobre usuário comum, é a mesma coisa como se fosse o usuário padrão do Windows. Significa que é um usuário limitado. Quando você trabalha com o usuário administrador, a nomenclatura é root. Tá? Então, o usuário administrador do Linux se chama root. Tudo bem? Então, usuário comum e usuário root. Outra coisa importante, se você trabalha via prompt de comando, você pode reconhecer através de caracteres especiais. Se você tem o cifrão, significa que você está utilizando um usuário comum, como exemplo aqui citado. Ele poderia dar um print e falar o seguinte, é um usuário comum que está sendo utilizado ou usuário root? E como tem o cifrão no final da linha de comando, é um usuário comum. Agora percebam, se tem cerquilha, tá? Cerquilha significa que ele está utilizando o usuário root, traduzindo, um super usuário. Tudo bem? Então, vamos responder mais uma questãozinha. E a questão cobra o seguinte. Acerca do sistema operacional Linux em ambiente de rede, julgue o item a seguir por padrão. Acerca do sistema operacional Linux em ambiente de rede, julgue o item a seguir. Por padrão, o usuário root administra o sistema. Ótimo. Por isso, recomenda-se que sua senha não seja difundida. Lógico, gente. Imagine que você compartilha a senha do administrador da rede para todo mundo. Todo mundo vai fazer o que bem entender com a sua máquina. E isso não é possível. Tudo bem? Lembre-se, o usuário root é aquele que pode fazer qualquer coisa. E você tem que lembrar, voltando lá para a aula de segurança da informação, o maior ativo de uma empresa hoje é a informação. Então, está errado. Tudo bem? Não se pode difundir, de hipótese alguma, uma senha de administrador, que no caso seria o usuário root. Bom, agora sobre os gerenciadores de usuário. Vou até abrir aqui um slide para vocês em branco, para você ficar mais fácil o entendimento. Toda vez que ele fala de Windows, você tem que lembrar que o Windows ele sempre vai ser representado por uma letra, que faz referência ao HD. Depois, você tem que falar a pasta usuários. Tá? Depois, você sabe que o Windows ele trabalha com vários usuários, assim como o sistema operacional Linux. Então, ele tem que identificar o usuário. E depois, a pasta que você quer. Se eu quero, por exemplo, documentos, eu vou colocar documentos. Tudo bem? Primeira coisa que você precisa saber. O Windows, ele trabalha com barra invertida. Tá? Então, sempre a barra vai ser invertida. O Linux trabalha com a barra normal. E aí, a primeira diferença crucial para você entender sobre o gerenciador de arquivos e pasta do Linux. Você não trabalha com unidade C, unidade D. Você trabalha com barra normal, home, que também é chamado de pasta raiz. Depois você segue a mesma nomenclatura, tá, gente? Qual que é a mesma nomenclatura? Eu vou definir o usuário. Então, imagine que seja o usuário João, tá? Depois eu vou colocar a barra normal e a pasta que eu quero, por exemplo, documentos. Tá? E aqui seria o gerenciador de arquivos do Linux. E aqui seria o gerenciador de arquivos do Windows. Primeira coisa que você precisa bater o olho e saber que barra invertida refere-se ao Windows. Tá? E barra normal refere-se a Linux. Tudo bem, gente? Então, sempre quando citar para vocês a questão...
sempre quando citar para vocês a questão do gerenciador de pastas do Linux, você tem que lembrar que começa com /home. Se falar, por exemplo, do Windows, C_D_ sempre vai ser uma letra. E para massificar nosso conhecimento, vamos responder questão, tá? Questãozinha para a gente aí. Nos sistemas operacionais Linux, o diretório raiz do sistema é identificado pelo caractere. E aí ele está falando do Linux. Então você já sabe que é barra, mas a barra é normal. Então aqui ele está falando que é barra inclinada para a esquerda, que é que a gente sabe que é a barra invertida e está errado. Barra inclinada para a direita. Está aqui o nosso gabarito, alternativa B. Sinal de cifrão, dólar, significa que ele é um usuário comum, está errado. Cerquilha significa que ele é um usuário root, está errado. E dois pontos, nada a ver. Tudo bem? Então, conseguimos encontrar aqui a resposta correta. Ele poderia pegar essa mesma questão, gente, e aí eu até coloquei essas duas aqui, porque essas três aqui estão completamente equivocadas. Poderiam fazer referência ao usuário, né? E ele poderia perguntar, como que eu sei que é um usuário, por exemplo, comum, tá? Que é também conhecido no Windows como usuário padrão, através do cifrão. Como que eu sei que é um usuário root, superusuário? Através da cerquilha. Agora, se falar sobre identificação de pastas, sempre vai começar com barra, tudo bem? Então, gabarito alternativa B. E assim nós finalizamos mais uma aula de Linux, né? Focado na banca CESP. Percebam que ele não é muito aprofundado nas questões de manipulação de arquivo. Ele meio que faz uma comparação entre o Windows e Linux e pergunta coisas básicas sobre a inicialização, se pode instalar 2 sistemas operacionais na máquina. Então, se cair, né, sob Linux, vai ficar muito mais fácil. É só você utilizar o raciocínio lógico. Lógico também que, se ele cobrar sobre questões de usuários, tem que saber lá a diferença entre cerquilha, a diferença entre o cifrão, porque cobra também. E se falar sobre diretórios, barra invertida significa que é Windows, barra normal significa que é Linux, beleza? Então, finalizamos mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, avalie a nossa aula e a gente se encontra até a próxima, gente. Clique lá